ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, agora são 6 horas em Goiânia e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM ou através do site www.radio.ufg.br. Você pode nos acompanhar também pela página da Rádio Universitária no Facebook e pelo aplicativo Minha UFG. PSOL confirma a candidatura de professor Wesley Garcia ao governo de Goiás. A convenção do Partido Socialismo e Liberdade foi realizada neste domingo e oficializou a candidatura do professor Wesley Garcia, de 35 anos, para a disputa de governador de Goiás nas eleições de 2018. A candidata a vice, também do PSOL, é Erenilda de Assis, de 44 anos, conhecida como Nildinha. Durante a convenção, o partido também decidiu que o único candidato do PSOL ao Senado por Goiás será o inspetor Fabrício Rosa, que atua como assessor de imprensa da Polícia Rodoviária Federal. Após ser confirmado como candidato, Wesley Garcia disse que lutará por um governo democrático e esta é a segunda vez que ele disputa o cargo. 21 novos radares começam a multar hoje em Goiânia. Desde a 0 hora desta segunda-feira, 21 radares instalados em 44 faixas de trânsito e em 11 bairros de Goiânia começaram a fiscalização eletrônica de velocidade, semáforo, faixas de ônibus e também de pedestre. Os locais estavam em fase de teste desde o último dia 20, porém as infrações só começaram a ser registradas hoje. Com esses equipamentos, já são mais de 300 os fotossensores em funcionamento na capital. A expectativa da SMT é que cheguem a 643 até o fim do ano. 6 horas 2 minutos e o setor oeste é um dos bairros mais queridos de Goiânia, tradicionais, arborizados e bem estruturados. Em busca de valorizar o setor oeste, um grupo de moradores lançou o movimento Eu Amo Oeste, que terá diversas ações já previstas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com um dos idealizadores do movimento Eu Amo Oeste, Ademar Moura. Boa noite, Ademar, tudo bem? E obrigado por falar conosco. Boa noite, Delfino. Tudo bem? Ademar, o bairro tem um grupo importante de prédios e parques. E tem até patrimônio arquitetônico tombado, que é a mureta do Lago das Rosas, que faz parte aí do conjunto Art Deco de Goiânia. O que mais você destacaria para quem quiser fazer um turismo e conhecer melhor o setor oeste em Goiânia? Além de todos esses que você já citou, a gente também tem uma vasta gastronomia. Nós estamos levantando aí restaurantes, bares e pubs do setor. E, inclusive, estamos fazendo um guia gastronômico para disponibilizar aí para toda a sociedade também, para recuperar esse prestígio mesmo de todos os estabelecimentos do setor, além de todos os parques e praças que a gente tem aí. Para quando vai ser entregue para a população, vai ser disponibilizado esse guia gastronômico? Olha, nós já começamos esse trabalho, nós temos 2 plataformas, a gente está trabalhando com o Instagram, com o perfil @euamoeste, e estamos trabalhando também com o site, que é o amoeste.com. Então, nesse site, a gente já está colocando alguns achadinhos do setor, algumas coisas como a melhor costureira do setor oeste, onde vende a melhor empada do setor, e esse tipo de informações que
assim, todos gostariam de saber, e a gente está preparando esse guia que provavelmente nos próximos 30 dias vai ser um guia que os nossos usuários vão poder baixar ele completo. O setor oeste é um bairro tradicional em Goiânia. Nessa região fica alguns dos parques mais antigos de Goiânia, né, como o Lago das Rosas, que foi construído ainda na década de 40, com o seu trampolim, a mureta, o Bosque dos Buritis, ali em frente ao Tribunal de Justiça, Praça do Sol, que tem a Feira do Sol aos domingos, a Praça Tamandaré, que cedia a Feira da Lua, nos sábados à noite. Tem também até o prédio da Rádio Universitária, o Zoológico. O que mais você destaca aqui na região do setor oeste? Olha, tem algumas coisas que a gente veio descobrindo aí, que poucas pessoas sabem, e uma das coisas é o próprio museu do Bosque dos Buritis, que nem todos têm esse conhecimento. É um museu que tem aí várias mostras e tudo mais, e além disso também, no próprio Bosque dos Buritis e Lago das Rosas, tem assim, uma infinidade de atividades de fins de semana, por exemplo, concursos de dança, piqueniques, passeios de cachorro. Então, assim, a gente está com uma agenda bem completa também sobre todas essas atividades culturais que rolam no setor. Então, quem quiser seguir, basta seguir no Instagram Eu Amo Oeste, ou acessar também o site euamoeste.com. E de acordo aí com o censo do IBGE, a gente fez aqui um levantamento mais cedo, cerca de 26 mil pessoas moram no setor oeste, mas o bairro, como ele é central, né, bem próximo ao centro, um bairro bem mais tradicional, uma infinidade de outras pessoas que não moram, não residem no oeste, acabam passando por aqui, por uma série de serviços, até mesmo para estudar, para trabalhar. Tem faculdades aqui na região do setor oeste? Olha, tem algumas faculdades, sim, algumas instituições de ensino bem renomadas. Você sabe se no plano diretor de Goiânia o bairro continua aberto para verticalização ou a população do bairro deve estagnar em números em função da não construção de mais prédios? Não, continua aberto para verticalização, inclusive ainda esse ano estão previstos 3 lançamentos no setor. E como é que surgiu a ideia, né, desse movimento Eu Amo Oeste? Foi um insight, na verdade. Existe um projeto em São Paulo de uma recuperação de prestígio de uma rua em um setor de São Paulo. Era uma rua rica, rua rica em restaurantes e bares, mas que acabou ficando esquecida. E eu tive a oportunidade de ter contato com esse projeto e me veio realmente a ideia de trazer isso para o setor oeste, porque nos últimos anos, né, muito tem falado de Bueno e Marista, e o setor oeste sendo um bairro tão tradicional e um bairro que as pessoas têm amor mesmo, estava um pouco esquecido. Então, a idealização desse movimento tem o intuito de reforçar o prestígio do bairro, de trazer à tona novamente todo o prestígio que o setor tem. E quem quiser participar do movimento Eu Amo Oeste, há reuniões, vocês fazem encontros, alguém tem alguma reunião prevista? Olha, inicialmente a gente está estruturando o movimento só, começamos com algumas ações e ainda não existe um comitê, né? Mas a ideia é que após o movimento realmente estar mais posicionado e mais consistente, a gente abra para a participação de alguns moradores do bairro e até de empresas que já têm nos procurado para fazer parcerias mesmo, e que a gente está estudando aí as possibilidades para uma segunda fase do movimento. Ok. Esse é o Ademar Moura, do movimento Eu Amo Oeste. Ademar, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Universitária. A Rádio Universitária é sediada no setor oeste em Goiânia e o espaço aqui continua sempre aberto. Vocês podem vir depois, a gente pode marcar um encontro e vamos continuar falando sobre esse movimento que é interessante para a nossa região, para toda a cidade de Goiânia e principalmente para os moradores do setor oeste. Com certeza, foi uma satisfação. Obrigado, agora são 6h09 e a gente faz um intervalo aqui no Jornal das 6 e volta em instantes.
Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária. De segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Região Metropolitana de Goiânia tem o segundo mercado leitor de jornais do país. Pesquisa realizada nas principais regiões metropolitanas do país aponta que a capital de Goiás tem o segundo melhor mercado leitor de jornais impressos ou digitais. A pesquisa ouviu pessoas nas regiões metropolitanas de Brasília, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife e Fortaleza, além da região de Campinas e o interior de São Paulo. Em Goiânia, a região metropolitana tem aproximadamente 2.117.000 pessoas, das quais, segundo pesquisa, 384.000 leram jornal impresso ou online nos últimos 30 dias. No Brasil, levando em consideração as capitais pesquisadas, são quase 88 milhões de pessoas, das quais cerca de 29 milhões leram jornal pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. De acordo com os dados da Kantar Ibope Mídia, responsável pela pesquisa, o melhor mercado leitor de jornais do país é a região metropolitana de São Paulo, seguida por Goiânia, e em terceiro lugar ficou o Rio de Janeiro. Ministério Público Federal reabre investigações do caso Vladimir Herzog. O Ministério Público Federal de São Paulo reabriu as investigações do caso Vladimir Herzog, jornalista torturado e morto em 1975 com 38 anos de idade. O inquérito foi retomado depois que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou o Estado brasileiro no caso. Na tarde desta segunda-feira, procuradores da República, integrantes do Centro de Justiça e Direito Internacional, além de Clarice e Ivo Herzog, realizaram uma coletiva na sede da TV Cultura, onde o jornalista foi diretor, para explicar o processo debatido na corte e as tentativas jurídicas recorridas pela família por justiça desde o crime. De acordo com o procurador Sérgio Suyama, o Ministério Público Federal reabriu as investigações depois que o Tribunal Internacional determinou que os fatos ocorridos contra o jornalista foram um crime contra a humanidade. Liberado o pagamento do PIS/PASEP ano base 2017. Os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em julho e servidores públicos com final de inscrição 0 são os primeiros a receber. A repórter Cíntia Moreira tem os detalhes. O pagamento do abono PIS/PASEP ano base 2017 já está liberado e tanto os trabalhadores da iniciativa privada, nascidos em julho, como os servidores públicos com final da inscrição 0 já podem fazer o saque do benefício. Tem direito ao abono quem está cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, quem recebeu até 2 salários mínimos mensais com carteira assinada e quem exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2017. Além disso, é preciso que o empregador tenha informado os dados do empregado corretamente na relação anual de informações sociais. O pagamento vai seguir um calendário e vai ser feito em etapas. Quem nasceu entre julho e dezembro recebem ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro e junho terão o saldo disponível para saque apenas em 2019. O PIS é pago ao trabalhador da iniciativa privada, que pode retirar o dinheiro na Caixa Econômica Federal. Para quem tem o cartão cidadão, o valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica. Agora, quem for cliente da Caixa vai ter o valor creditado diretamente na conta. Já no caso do PASEP, o benefício
benefício é pago aos servidores públicos por meio do Banco do Brasil. Quem quiser mais informações sobre o PASEP pode ligar para o 0800 729 0001. O valor do abono varia de R$ 80 a R$ 954 e é proporcional ao tempo de serviço em que a pessoa trabalhou formalmente no ano passado. Lembrando que quem tiver direito ao benefício tem que fazer o saque até 28 de junho de 2019. Reportagem Cíntia Moreira. 6h15 e o preço do pão pode subir por conta do tabelamento do frete. A Associação Brasileira das Indústrias do Trigo afirma que toda a cadeia produtiva do alimento sofrerá aumento em efeito cascata. Mais informações com a repórter Valéria Rodrigues. O tabelamento do frete representará aumento do custo com transporte de farinha de trigo e isso pode representar um pãozinho mais caro. Em manifesto, a Associação Brasileira das Indústrias do Trigo afirma que o fertilizante, o grão, o combustível e toda a cadeia produtiva dos alimentos sofrerão aumento de preços em um efeito cascata. Isso ocorre em um momento em que o preço do trigo já está mais pressionado por conta da valorização do dólar e da menor oferta de trigo por conta da seca que a Argentina enfrenta, de onde vem a maior parte do trigo usado no país. Só esses fatores, segundo o Sindicato das Indústrias do Trigo de São Paulo, representam uma alta de 60% nos custos da produção. Para o professor da Universidade de Brasília, o economista Newton Marques, são fatores que poderão pressionar a inflação. Todas as vezes que há aumento de preço, vai bater nos índices de inflação. E alimentos mais baratos, para a classe de renda mais baixa, vai ter um impacto maior, né? Dados do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, mostram que produtos de panificação representam 2% da composição do grupo alimentos, um dos que mais influencia o resultado do IPCA. Em junho ante maio, registrou alta de 1,76%. A política de tabelamento de frete foi uma das reivindicações dos caminhoneiros durante a greve, atendida pelo governo. E, desde então, diferentes entidades têm alertado sobre o impacto da decisão para o consumidor. No próximo 27 de agosto, o Supremo Tribunal Federal realizará uma audiência pública entre caminhoneiros e empresários em busca de um acordo sobre uma alternativa ao tabelamento vigente. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. E a conta de luz vai continuar cara em agosto. Bandeira de energia vai permanecer vermelha no patamar 2. A repórter Beatriz Fidelis tem as informações. A conta de luz no mês de agosto vai continuar com a bandeira vermelha no patamar 2. Isso quer dizer que a cada 100 kWh utilizados, o consumidor vai continuar pagando R$ 5,00 a mais. Desde junho deste ano, a bandeira é a vermelha no segundo patamar. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a taxa extra vai ser mantida porque o nível de água dos reservatórios continua baixo. Ou seja, enquanto não chover, a conta de luz vai continuar mais cara. De Brasília, Beatriz Fidelis. É tudo aumentando, né? Agora 6h18 e a internet passa a ser uma aliada para o fortalecimento das emissoras de rádio no Brasil. A ABERT, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, promove nesse mês de agosto, um congresso para falar sobre esse assunto. Vamos saber mais informações com a repórter Alexandra Fiori. Como aumentar a audiência e manter a competitividade diante do cenário digital? Quais as novidades tecnológicas e de modelos de negócios em um ambiente com sucessivas transformações? Música, jornalismo, entretenimento e o ser humano ancorando ao vivo do outro lado. Esse é o caminho? O tema faz parte do painel Tecnologia, Programação e Entretenimento a favor do rádio, da 28ª edição do Congresso Brasileiro de Radiodifusão. O evento, promovido pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV, ABERT, está programado para os dias 21 e 22 de agosto em Brasília. Um dos palestrantes desse painel é Marco Túlio Nascimento, da ZY Digital, que trabalha com soluções de engenharia de mídia. Ele fala sobre como a internet pode ser aliada do rádio para fortalecer a presença no mercado. O smartphone, o mais importante,
pode ser usado para receber o conteúdo da rádio através da internet ou em alguns aparelhos através de um receptor de FM que está embutido no smartphone. E mais recentemente surgiu um outro tipo de dispositivo, smart speaker, que são aquelas caixinhas amplificadas conectadas na internet com um assistente pessoal, em que você pode pedir toque algum conteúdo de áudio, ocupando o lugar nas residências que era o rádio, né? Então entendeu o impacto, também novas formas de consumir áudio, né? Com o tema Somos Rádio e Televisão, Informação e Entretenimento gratuitos com credibilidade, Somos Brasil, o evento vai reunir radiodifusores de todo o país para discutir os principais temas do setor. As inscrições podem ser feitas no site www.aberte.org.br. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. Ouça o Jornal das 6 também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Na Universitária tem Sintonia do Samba. Todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Seis horas e 21 minutos e a inflação do aluguel sobe e atinge 8,2% em 12 meses. Impactado pela desvalorização do real, com consequente alta do dólar, e pela greve dos caminhoneiros, o índice de inflação mais usado para corrigir os reajustes dos aluguéis teve forte avanço no último ano e pressiona o valor dos contratos. O IGPM, Índice Geral de Preços Mercado, subiu com força e acumula alta de 8,24% nos últimos 12 meses. Convidamos o economista Adriano Paranaíba para falar conosco sobre essa alta. Boa noite, Adriano. Obrigado por falar com o ouvinte da Rádio Universitária. Boa noite para você e para todos os nossos ouvintes. Adriano, como é calculado o IGPM? A ideia do IGPM, ele é um índice geral de preços de mercado. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e ele tenta ser um dos índices mais amplos que a gente tem. Por isso que ele é muito utilizado. Então, o que ele faz? Na verdade, ele é uma média ponderada de outros índices, porque a maioria dos índices que são calculados pelo órgão oficial do governo, que é o IBGE, são índices específicos. Então, nós temos o Índice Nacional da Construção Civil, então ele faz um cálculo dos custos da construção civil. Aí nós temos o Índice de Preço Amplo ao Consumidor, Índice de Preço do Produtor. Então, o que o IGPM faz? Ele pondera alguns índices do IBGE para tentar ser um índice que tenha mais dados possíveis. Então, ele tem lá, 10% dele é o Índice Nacional da Construção Civil, 60% dele é o Índice de Preço ao Produtor, uma outra porcentagem restante fica aí para o índice de preço ao consumidor. Então, ele acaba sendo o que pega a maior variedade de produtos e aí, por ele ter a construção civil como um índice ponderando, ele acaba sendo muito utilizado pelo pessoal que faz reajuste de aluguel. E nos últimos 12 meses ele chegou a 8,24%, no recorte de julho de 2017 a julho de 2018. Sim. Esse valor está bem acima da inflação oficial, né? Como eu disse, a inflação oficial, que ela é calculada pelo IBGE, só para a gente ter uma ideia, ela é calculada só em 8 regiões metropolitanas, que é o IPCA. Então, ele acaba não pegando uma gama muito grande de produtos na sua cesta. Ele vai ser coordenado lá pelo que a gente tem de pesos da pesquisa orçamentária familiar. Então, por causa disso, o IGPM é muito utilizado. E ele dá uma resposta muito rápida. Por exemplo, quando a gente teve a questão da crise econômica, você teve muito desemprego, né, até o ano passado, a gente estava trabalhando com o índice do IGPM negativo. Por quê? Porque a economia desacelerou e para o varejo vender, para as empresas venderem, para o aluguel
conseguir alugar, tanta placa de alugas que a gente viu na cidade, as pessoas tinham que abaixar o preço. Então, esse índice captou muito bem. Só que do mesmo jeito que ele capta a baixa, ele também capta muito bem quando a economia começa a ter sinais de aumento de preço generalizado. E esse índice, como você falou, né, é usado nos contratos de reajuste no valor do aluguel. Mas como a economia anda atualmente, dá para realmente reajustar o valor do aluguel em 8,24%? Aí vai depender dos contratos, né? Tem contratos que já deixam claro que vai usar o IGPM. Então, muitos locadores que beneficiaram ano passado e até mês passado, a gente estava com os índices bem baixos, de pequenas correções. Contudo, como a economia ainda não aqueceu como a gente imaginava, existem possibilidades de negociação. Então, para quem aluga, pode muito bem propor uma negociação com o seu locador, dependendo, claro, do que ele assinou no contrato. Senão, ele vai ter que realmente ter um reajuste aí na casa dos 8%. O acumulado do ano passado... E é uma coisa assim que não foi assim, de repente ele virou 8%, né? Ele estava negativo acumulado ali até fevereiro, 12 meses, até o mês de fevereiro estava negativo. Aí ele foi subindo, subiu para ponto alguma coisa, foi para 1 e pouquinho, 4, 6, e agora chegou no 8. Então ele não é nenhuma surpresa, ele já vem reagindo, porque nós tivemos, que nem você falou na pauta da matéria, nós tivemos aí caminhoneiros que causou um aumento aí de preço de tudo, a Petrobras aumenta o preço da gasolina todo dia, então tudo isso impacta no dia a dia. E esse índice tende a aumentar ainda mais? Sim, infelizmente ele vai aumentar. Por quê? Porque não está baixando o preço de nada. No dia a dia das pessoas, né, quando a gente olha o índice de inflação oficial, ele está muito conectado à realidade. Né? Enquanto o governo está comemorando índices muito baixos de inflação, ninguém está vendo aí dos nossos ouvintes o preço da gasolina baixar, o preço, quando você vai na feira, tudo está mais caro. Então, ele é um índice mais confiável do que o índice do governo, né? Numa série de questões. Então, realmente, há uma tendência grande a aumentar, porque não temos nenhuma novidade na economia que está fazendo com que os custos dos bens reduzam. E como é que a greve dos caminhoneiros, que terminou há 2 meses, ainda está influenciando os índices? Então, influencia porque você causou um problema. O primeiro impacto que nós tivemos foi o impacto do desabastecimento. É bom lembrar que os caminhoneiros, a reivindicação deles foi por causa do preço do diesel. Então, nós tivemos um problema causado que, na verdade, é consequência de uma causa que já vem todo dia aumentando, já que a política de mudança de preço da Petrobras de combustível é diária. Só para o ouvinte ter uma ideia, nesses últimos 12 meses, o diesel foi reajustado 100 vezes. Então, isso foi conta-gota, foi aumentando. Então, isso causou o primeiro grande impacto, que foi o desabastecimento quando os caminhoneiros pararam. Quando os caminhoneiros voltaram, eles voltaram assinando um acordo com o governo de uma nova tabela de frete. Então, o frete, nós tivemos um primeiro impacto do desabastecimento e depois nós tivemos, de fato, um aumento de custo nominal, porque o preço do frete aumentou para todo mundo. Então, por exemplo, trigo que nós importamos da Argentina está pagando um preço mais caro, a farinha já está mais cara, então daqui a pouco nós vamos ver o preço do pão subindo novamente. Entendi. E aí para os inquilinos, qual que é a dica, a orientação do economista? A dica é buscar negociar com o seu locador. A crise ainda não passou, ainda temos muitos imóveis para alugar, então os locadores estão temerários com medo de perder o inquilino, né? Um imóvel, quando você perde o inquilino, você tem que, por exemplo, voltar a pagar a luz, a energia, o IPTU, que são contas que você acaba delegando ali para o seu inquilino. Então, vale a pena fazer contato, seja dependendo do contrato, né? Às vezes fazer o contato com a imobiliária ou com o seu locador e tentar negociar. Olha, eu quero continuar no imóvel, mas 8% vai ficar puxado para mim. Então, tudo isso pode influenciar na negociação. Ok, nós conversamos com o economista Adriano Paranaíba. Adriano, muito obrigado por falar conosco aqui no Jornal das 6 e até a próxima.
Até a próxima, boa semana para todos. Boa semana para você, e com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, segunda-feira, 30 de julho de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves pelos trabalhos técnicos e a todos desejamos uma boa noite. Continue ouvindo a Rádio Universitária, que agora vai começar o programa esportivo. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.